Olá, nossa mensagem de hoje vem de Romanos capítulo 1, versículo 20 e diz o seguinte: Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por todo o mundo existem muitos povos, muitas nações, muitas culturas diferentes. Mas é curioso como muitos deles, mesmo sendo completamente diferentes uns dos outros, eles têm algo em comum. Uma crença num ser superior, uma crença em Deus, uma crença num Criador, de alguém que criou o mundo e cuida dele. E mesmo sendo de nações completamente diferentes, que por séculos e milênios nunca nem se conheceram, a gente começa a perceber que isso parece ser algo universal. Povos muito diferentes, de lugares muito diferentes, e todos eles parece que chegaram à mesma conclusão, de que existe um Deus e de que ele merece ser adorado. Isso parece ser algo que vem do ser humano, algo que já existe dentro do ser humano desde a sua criação, e mesmo estando em lugares completamente diferentes e criando culturas completamente diferentes, os seres humanos meio que chegaram à mesma ideia de que Deus existe e merece ser adorado. Quando a gente vê os diferentes povos e estudos antropológicos, a gente percebe que o estranho é você achar um povo que não adora o divino. O estranho, o incomum, é achar alguém que não fazia isso, porque isso é o padrão, o normal, o automático do ser humano, é entender que Deus existe e adorá-lo de alguma maneira. Isaías 44:15 diz o seguinte: Então usa a parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão, depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Infelizmente, existem pessoas que decidem fazer isso. Em vez de adorar a Deus, em vez de buscar a Deus, eles decidem, cortar a lenha, e uma parte dela ele taca no fogo para se esquentar do frio, e a outra ele fala: eu vou aqui fazer uma imagem aqui, agora esse aqui é o meu Deus. E é uma coisa que a Bíblia ela deixa bem claro, né, como é estúpido fazer isso, como é algo besta, é algo bobo, né? Com a mesma madeira que você queimou, você vai lá e faz algo divino. Como é que pode isso, né? Como é que a mesma coisa que serve de combustível pode ser algo sagrado e superior a você? E então esse versículo ele mostra isso, né? Ó, com a mesma madeira que ele aquece o pão, ele vai lá e faz um Deus para adorar e se prostra diante dele, né? Então a Bíblia deixa bem claro que o comportamento de idolatria ele é bobo, ele não faz sentido. Faz todo o sentido do mundo o ser humano ir atrás de Deus, buscar a Deus, mas não faz sentido e é até ofensivo para o Senhor o ser humano querer criar os seus deuses. Pensa na escola, na faculdade ou algum lugar que você fez um trabalho em grupo, pode ser até no trabalho mesmo. Quantas vezes no trabalho o chefe não pede que a equipe faça uma coisa em conjunto? E aí imagina que uma pessoa faz todo o trabalho no grupo, faz todo o trabalho, ninguém mais fez nada, uma pessoa foi lá e fez tudo sozinho. Aí chega no dia, o grupo tira o nome dele e fala que foram eles que fizeram o trabalho e aquela pessoa não fez nada. Se quando a gente fala de trabalho de escola, né, de coisa de faculdade, isso já parece um absurdo, a gente fala: isso é ridículo, não pode deixar, isso é uma injustiça, isso não está certo, a pessoa que fez o trabalho foi ela que tem que receber o crédito. Eu fico pensando, imagina como é que Deus nos sente. Ele que criou o universo do nada, ele que nos fez com tanto carinho, com tanto cuidado, ele que literalmente colocou tudo que existe no mundo, que o ser humano vai lá, pega, transforma, modifica tudo que o ser humano já criou na história.
Ele tirou do material que Deus deu na mão. Talvez a gente tenha modificado e criado algumas coisas, mas a gente não criou nada do zero. Deus criou tudo do zero. E tudo que nós, seres humanos, fizemos, todas as grandes criações da humanidade, foram só modificar coisas que Deus já tinha nos dado. E aí você vai lá e quer tirar Deus da jogada e falar que não, ele não merece honra, ele não merece glória. Sabe quem merece glória? Essa estatuazinha aqui de madeira que eu fiz. Essa celebridade aqui que é tudo pra mim, eu adoro esse cara, ele fala as coisas no palco, olha, ele é o meu Deus. Ah, esse cantor, eu vivo e eu morro por esse cantor. Ah, eu mesmo, não tem que adorar ninguém, tem que adorar eu mesmo. Imagina como Deus se sente vendo o ser humano sendo tão ingrato, tão infantil, tão bobo e tão injusto de querer fingir que Deus não fez nada. E em vez de agradecer pelas coisas que Deus fez, pelos presentes que Deus nos deu, de saber aproveitar, saber cuidar das coisas que Deus nos deu, porque quando Deus nos deu o mundo, Ele pediu que nós cuidássemos dele. Ele não mandou a gente matar tudo, Ele não mandou a gente devastar, Ele não mandou a gente acabar com as florestas e minerar os ouros loucamente, ficar um matando o outro para ver quem pegava as pedras preciosas. Deus falou pra gente cuidar. E o ser humano vai lá, pega tudo, destrói tudo, rouba tudo, constrói suas casas, constrói seus palácios, se enche de joias e aí depois diz que não precisa de Deus. É uma ingratidão infinita. É de uma infantilidade absurda. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada àquele que é digno, àquele que realmente merece, aquele que fez todo o trabalho, que é o Senhor. Foi Ele que nos deu tudo o que nós temos, até a vida. Foi Ele que permitiu, que criou esse mundo desse jeito perfeitinho. Ah não, quem me deu a vida foram meus pais. E quem fez o oxigênio que você respira? Quem fez a água limpa que você bebe? Quem que fez a comida que você se alimenta? Quem é que criou esse mundo com essa atmosfera e essa pressão e essa gravidade que, olha só, por acaso é justamente aquilo que você precisava? O ser humano às vezes ele age como se ele tivesse chegado num banquete de comida preparado todo para ele. E ele senta na mesa, come e fala assim: esse banquete surgiu do nada. Ele surgiu porque eu sou digno. Ele surgiu porque eu mereço. E enquanto isso, do lado tem um monte de gente que trabalhou para fazer aquele banquete se tornar realidade, que está sendo esnobado. Eu não estou dizendo que Deus nos serve, mas eu estou dizendo que Ele fez muito por nós. Deus nos deu muito. Nós é que servimos Ele. Mas Deus fez muito por nós, de uma maneira que a gente jamais vai poder retribuir. Ontem eu estava lendo um texto que falava que Deus ele nos ama mais do que Ele ama ficar no céu. Porque Ele deixou o céu e veio até a cruz para morrer por nós. Então o amor de Deus por nós era maior até do que a situação onde Ele estava. Porque Ele preferiu deixar a situação dele e vir sofrer por nós para nos salvar. Deus nos ama. E toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, que é merecedor, que é digno. Lembre-se disso. Lembre-se de ser grato. Lembre-se de agradecer a Deus pelas coisas que Ele te dá. Se não fosse o Senhor, você não teria nem um mundo para viver. Bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Se você chegou até aqui, deixa um joinha. Tchau, tchau.